Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão com Albertina Dalla. Olá, boa tarde Angola, boa tarde Luanda, boa tarde jovem, boa tarde a si, nosso camba que nos acompanha a partir da 93.9 em FM. É um prazer estar em sua companhia. O meu nome é Albertina Dalla e já sabe que eu tenho a responsabilidade de trazer este programa o Mais Conexão, que passa de segunda a sexta-feira aqui na Sintonia da Esperança. Vá até as nossas redes sociais. Já foi até as nossas redes sociais neste dia? Ainda não. Corra até as nossas redes sociais no Facebook, YouTube, Rádio Adventos e fique por dentro de toda a programação desta casa de rádio. Ou até mesmo escreva para o nosso WhatsApp, que é o 923 89 21 77. E já sabe que é sempre um prazer muito grande contar com a sua audiência nesta tarde de terça-feira. Nesta tarde de terça-feira, que nós estamos aqui a trabalhar para si. Portanto, continue ligado e já sabe que, mais uma vez, hoje vamos falar de um tema extremamente importante. Já ouviu falar sobre gatilhos emocionais? Ainda não? Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que são gatilhos emocionais. Eu acredito que muitos jovens que nos ouvem a esta hora, depois de poderem perceber a abordagem do nosso psicólogo que se encontra aqui conosco, vão perceber que muitas vezes nós já estivemos submetidos a gatilhos emocionais. Então vamos saber o que é isso, gatilhos emocionais, o que é que os gatilhos podem causar na nossa vida, como perceber se estou a sofrer um gatilho e mais alguma coisa. Convidamos o psicólogo Simão Torres, que está aqui conosco. Olá, Simão Torres, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Mais Conexão. Muito boa tarde, Albertina Dalla. Boa tarde aos nossos caros ouvintes que estão do outro lado. Eu tenho certeza que estas horas nos ouvem a partir de casa, a partir dos táxis, a partir dos hotéis, a partir das igrejas, se calhar também, e em todas as artérias da cidade de Luanda, se não mesmo de Angola. É verdade. Em todo lugar que nos estiver a ouvir, receba os cumprimentos desta equipa que está hoje a trabalhar para si. Estamos a falar sobre gatilhos emocionais. Mas então, psicólogo, o que é isso, gatilhos emocionais? Bem, gatilhos emocionais podem ser pessoas, palavras, opiniões ou situações que desencadeiam uma reação emocional intensa e excessiva dentro de nós. Entre as emoções mais corriqueiras, quando um gatilho é desencadeado, estão aí a raiva, a tristeza, a ansiedade, o medo. Isso tudo faz parte dos gatilhos emocionais. Existem alguns perigos deste gatilho, que é praticamente qualquer coisa que pode desencadear as nossas variações, que dependem das crenças, valores, experiências anteriores de cada indivíduo. Então é basicamente isso que é definido como gatilhos emocionais. Exatamente. Mas os gatilhos geralmente, tal como foi aqui definido, são palavras, ações que desencadeiam alguma situação não muito boa para uma outra pessoa. Então isso quer dizer que nós estamos desde muito cedo em constante contacto com gatilhos emocionais. Exatamente. Hoje em dia, apesar do termo de ser popularizado, nós não ser popularizado, né? Porque penso que para muita gente ainda é muito estranho gatilhos emocionais. Olha, eu digo popularizado porque hoje é comum as pessoas chamarem meme. Meme. Sim, exatamente. Meme são gatilhos emocionais. São gatilhos emocionais. Um gatilho pode desencadear sentimentos intensos e muitas vezes preocupantes no emocional de uma pessoa. Existem alguns sinais, como por exemplo, a raiva, perda de controle, a ansiedade, o estresse, o medo, a culpa, o sentimento de julgamento ou de inferioridade. Também a tristeza, a baixa autoestima, flashbacks. Quando falo de flashbacks, falo de algumas recordações, né? Estes, na verdade, são os sintomas gerados pelos gatilhos emocionais? Exatamente. Situações passado. A gente começa a se recordar coisas, né, do passado. E a sensação de vazio. Então, são esses sintomas que a gente tem, né, que são gerados por um gatilho emocional.
Geralmente, qual é o gatilho emocional mais forte que, na verdade, muita gente é submetido e acaba mesmo sendo o mais prejudicial? Bem, como já disse, né, existem vários, como um deles, né, como fez a pergunta, é a ansiedade e o estresse. Já vimos noutros programas que a ansiedade é um fenômeno que tem preocupado muito a sociedade. Muita gente anda com essa patologia que é o estresse e também a ansiedade, senão também mesmo o medo, né? Muita gente não controla, não consegue controlar às vezes o medo. Bem, existem origens, né? Existem os porquês do gatilho. Por que muita gente tem esses gatilhos que nós aqui acabamos de citar? Saber onde o gatilho se origina é uma situação vivida na infância. Tudo começa com a infância. Nós falamos muito das raízes. Onde começou? Onde tudo começou, que é a base. Tudo começa da infância. Exatamente. Tudo começa de uma experiência negativa e um relacionamento amoroso ou ainda uma vivência traumática no trabalho. Também é de essencial importância, a partir daí pode-se procurar compreender mais a respeito durante as sessões de psicoterapia. Quando o psicólogo começa a fazer uma psicoterapia com o indivíduo, procurar saber por que essa pessoa tem esses gatilhos que nós acabamos de dizer, como a raiva, a tristeza, a ansiedade, a sensação de vazio, entre outros, aí o psicólogo poderá ter a noção de onde começou o problema. Já dissemos aqui, existem várias... Para a gente saber sobre esses gatilhos, precisamos saber o histórico do paciente. Precisamos fazer um raporte, né, com o paciente, saber o histórico, como... Perguntar como é que foi a infância, o que ocorreu no passado e saber exatamente depois chegar a uma conclusão exata. Exatamente, saber como é que ele vive, com quem vive, como era a sua infância, como já disse, e aí poderemos ter a solução desses problemas, porque os gatilhos emocionais são problemas, e são problemas que devem muitas das vezes serem resolvidos. Os gatilhos emocionais atualmente, como psicólogo, são assuntos que muitas vezes é levado a laboratórios, não diria laboratórios, eu na verdade quis dizer que esses gatilhos, essa situação de gatilhos emocionais são na verdade questões que vocês, né, como psicólogo, muito lidam, ou é estranho ainda? Não é estranho, porque são problemas visíveis, são problemas do dia a dia. Nós falamos aqui do estresse, da ansiedade, do medo, da raiva, da tristeza. Falamos de vários, como por exemplo a baixa autoestima. Então são problemas que são visíveis, que as pessoas vivem com isso no seu dia a dia. Existem pessoas que têm procurado ajuda a partir dos consultórios, né, de psicologia, consultórios psicológicos. Muitos deles têm essa capacidade de procurar, só que muitos às vezes não encontram ajuda psicológica, porque se calhar não sabem onde dirigir-se. É muito fácil, se você estiver passando nessa situação, passar com esses gatilhos, procure uma ajuda de um profissional. De um profissional que possa suportar essa situação. Eu, psicólogo Simão Torres, estou aqui para ajudar pessoas que se calhar não têm capacidade financeira e muito mais. Nós estamos aqui para poder ajudar essas pessoas com esse tipo de gatilhos mentais. Mas parece que gatilhos emocionais não podemos apenas tratar para o lado pejorativo. Há pessoas também que utilizam gatilhos para poder influenciar ou até mesmo atrair pessoas para o bem, né? Exatamente. Como entender esses gatilhos saudáveis? Bem, precisamos analisar, né, até que ponto esses gatilhos são positivos para as nossas vidas. Existem pessoas, como disse, né, usam gatilhos para atrair pessoas para si mesmas, mas de forma positiva. Exatamente. Bem, às vezes precisamos, muito antes, né, precisamos analisar se, na verdade, existe um benefício neste tipo de gatilho, se pode, de alguma forma, ajudar a mim e a essa pessoa que está a usar esse tipo de gatilho emocional. Emocionais. Por exemplo, tem muitos vendedoras que usam gatilhos emocionais para com seus clientes. Exatamente. De modo a convencê-los, né? Exatamente. Aí fala-se do marketing. Hoje em dia, muitos usam o gatilho emocional
para vender os seus negócios. O gatilho emocional, desde muito tempo foi usado e atualmente é usado para o marketing pessoal, o marketing geral. Então, há necessidade de estarmos atentos, porque sabemos que o marketing vende muito. E marketing como venda, como estratégia, devemos analisar. Deixa aqui dizer que se isso é uma novidade, né, queria eu dizer, saiba que o marketing já se usa há muito tempo. Esses gatilhos mentais, às vezes, embasam muitas estratégias de marketing e venda. Então, os gatilhos muitas vezes também estão basicamente relacionados aos marketings. Exatamente. Os gatilhos mentais muitas das vezes usam-se para fazer vendas. Às vezes nós passamos a uma loja. Usar os gatilhos a seu favor. Passamos a uma loja. Se calhar passamos ali só para apreciar os telemóveis que saíram, aí a beleza, o design daquilo que está ali. Mas através dos gatilhos mentais nós teremos essa decisão. O cérebro vai nos dar, né, essa energia para tomar uma decisão através do inconsciente se a gente poderá comprar ou não. É como se ele automatizasse, né, algumas ações para se dedicar às escolhas. Você consegue fazer automaticamente uma escolha, compro ou não. Então, através dos gatilhos mentais, você poderá realizar a compra do telemóvel ou de qualquer coisa que estiver à tua frente. Então, o gatilho mental, muitas das vezes, serve para a venda, serve para a publicidade, serve para muita coisa. Não meramente para prejudicar os outros. Então nós podemos gatilhar para a positividade bem como para a negatividade, mas claro, nós estamos aqui a banir a negatividade, né? Porque usar os gatilhos emocionais para poder prejudicar as pessoas não é saudável. Exatamente. Vamos para o intervalo e claro, você que nos acompanha a partir desta que é a Sintonia da Esperança, continue sintonizado, beba uma água, nós voltamos daqui a alguns minutinhos, se não mesmo segundos. Boa tarde e já voltamos. Rádio Adventos. Mãos que servem são mais santas que lábios que oram. A verdadeira caridade só fica sabendo quem a pratica e quem a recebe. Seja uma mão ajudadora e ajude a salvar mais almas. Mãos ajudadoras, brevemente na Sintonia da Esperança. Injustiças geram impunidades e elas crescem quando alguém as acoberta. Acobertar é como ver um crime e compactuar. Isso torna a sociedade cada vez mais frustrada, sem aprendizado e a devida punição. Rádio Adventos. Mais Conexão, o espaço inteiramente jovem, na Sintonia da Esperança. Olá, caro ouvinte, boa tarde, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa Mais Conexão. É um prazer saber que está em nossa companhia aqui na 93.9 em FM. E já sabe que nós também estamos no Facebook, Rádio Adventos, e YouTube também, Rádio Adventos. Corra até as nossas páginas nas redes sociais e ficará a saber de tudo o que acontece ou de toda a programação desta casa de rádio. O nosso WhatsApp é o 923 89 21 77. Portanto, escreva para nós o que deseja ouvir aqui no nosso programa e também sugira para nós livros, porque no nosso espaço de leitura gostamos que sugiras livros para nós. Nós estamos a falar sobre gatilhos emocionais, que muitas vezes estamos submetidos a esses gatilhos que podem atrair-nos para o bem como para o mal. Portanto, o psicólogo Torres está aqui conosco. Mais uma vez, bem-vindo, né? Ok, muito obrigado, Albertina Dalla. Nós estamos a falar sobre os gatilhos emocionais. E falou também sobre o gatilho emocional, se às vezes elas vêm de forma positiva ou negativa. E nós dissemos aqui que os gatilhos emocionais muitas vezes são usados no marketing. Elas são usadas no marketing. Imagina, você entra numa loja e aí alguém vê, a pessoa que atende,
vai lhe perguntar o que é que você deseja. Olha, eu preciso de um telefone. Olha, temos um telefone dessa marca. Dessa marca. E aí, ou seja, se o atendimento for, se calhar, muito bom, também é um gatilho que podem utilizar para... Exatamente. E aí ela vai utilizar alguns gatilhos emocionais que vai te levar a tomar decisões. E aí você vai decidir. Tu ficas naquela, não, mas eu não vim para comprar isso. Ok? E essas decisões que a gente toma e nem percebe são gatilhos emocionais. E aí eles ajudam a enfrentar essa enorme quantidade de escolhas que precisamos fazer. Aí, né, ela vai fazer com que você toma essa decisão, escolha aquilo que você quiser. Então, existem vários tipos de gatilhos. Eu gostava aqui de enumerar alguns tipos de gatilho. Temos, por exemplo, o gatilho mental de escassez. Este é um dos gatilhos mentais mais famosos. Temos o gatilho mental de urgência, o gatilho mental de autoridade, o gatilho mental de reciprocidade, o gatilho mental da prova social, o gatilho mental do porquê, o gatilho mental da antecipação, o gatilho mental de novidade. Isso tudo faz parte dos gatilhos que existem no mundo, que as pessoas podem utilizar para atraí-las para si. Exatamente. E não só. Porque também os gatilhos são recursos da própria natureza. Exatamente. Da própria natureza humana, digo. E eles podem estar ligados às nossas necessidades básicas e rotineiras. Exatamente. E tudo depende. O gatilho mental está conectado ao nosso cérebro, porque é dali onde começa tudo. Tudo depende daqui da mente. Já disse aqui uma vez que a mentalidade é dividida em mentalidade positiva e mentalidade positiva. Não, e negativa. Mentalidade positiva e negativa ou progressiva ou fixa. Então, tudo depende das nossas escolhas. Os gatilhos estão ali e muitas das vezes a gente precisa saber em que tipo de gatilho, né? A gente eu tenho que me submeter. Exatamente. Os jovens atualmente estão muito submetidos a vários gatilhos e infelizmente os gatilhos que mais nós aderimos são os gatilhos negativos, né? Exatamente. É importante que nós, os jovens, nos atentemos a essa questão dos gatilhos, porque até os nossos amigos podem ser pessoas que vão usar alguns gatilhos que vão nos influenciar para fazer alguma coisa que não compete ou que não faz parte da nossa rotina, não é isso, Torres? Exatamente. Olha, falando sobre o gatilho mental, os gatilhos mentais são agentes externos capazes de provocar uma reação nas pessoas e tirá-la da zona de conforto. Muitas das vezes, quando a gente acha que, olha, aqui estou melhor, não preciso sair, eu prefiro ficar aqui porque é minha praia, aqui me dou bem, o gatilho mental vai lhe despertar. Olha, por que não fazer algo diferente, por exemplo? Por que não sair da zona de conforto e ir para outro lado? E se aventurar para experimentar novas experiências. Então, isso tudo faz parte dos gatilhos mentais e tudo acontece a partir do nosso cérebro, como eu já disse no princípio. É importante que a gente perceba os tipos e quais são os gatilhos mentais. E quando a gente tiver diante de um gatilho que está a nos deixar desconfortado, precisamos mesmo procurar ajuda. Então, estamos mesmo a terminar. As últimas palavras que gostava de deixar para os nossos jovens hoje em relação ao nosso assunto de hoje, que são os gatilhos emocionais. Os gatilhos mentais são importantes porque elas servem para a persuasão, a manipulação e muito mais. Existem vários exemplos que nós já dissemos aqui de gatilhos mentais. É importante que nós, se alguma coisa não estiver bem na nossa vida, a gente procurar algum profissional que nos faça sair da zona onde nós estamos. Por quê? Porque os gatilhos mentais, para além daqueles que são negativos, existem gatilhos mentais positivos. Então, a gente deve procurar pessoas capazes de nos ajudar a compreender por que estamos diante dessa situação. Deixa que dizer alguma coisa que muitas das vezes o gatilho mental nos fazem levar a um bom porto seguro. Eu gostava aqui de deixar 5 gatilhos mentais para aplicar na sua vida. Na sua vida, muito bem. Vamos lá, vamos atentar aos 5 gatilhos que temos que subscrever. Ok. Busque gerar valor. É importante que a gente saiba gerar valor. Lembre-se sempre que é importante ser útil e levantar na sua vida. Quando eu falo de levantar, é criar mudanças na sua vida.
é importante que você busque ou gere valores para a sua própria vida. Por outra, crie um senso de urgência ou de escassez. De todos os gatilhos mentais mostrados e de escassez e o de urgência são os mais simples de serem adotados, e comece por ele e depois invista em outros que façam sentido para o seu negócio. Sei que você é um jovem de valor e é um jovem, se calhar, que quer mudanças para a sua vida. Mostre a oportunidade como especial. É importante que a gente mude. Para evitar uma venda na hora, o cliente precisa sentir que a compra é especial. Eu sei que você é uma pessoa especial, então procure fazer das outras pessoas também especial. Use de prova social. Além do que ensinamos sobre como usar o gatilho na prova social, você pode apostar em uma técnica muito valiosa, que é destacar a opinião de quem já é seu cliente. Bem, mostre a sua autoridade. É importante que a gente, quando um cliente procura uma empresa em determinado produto ou serviço, ele espera que ela saiba tudo sobre ele. Isso tudo que eu falei faz parte do marketing. Nós já dissemos aqui desde o princípio que os gatilhos mentais são usados muitas das vezes em várias áreas da vida. Da nossa vida. E como eu sei que existem jovens empreendedores, e hoje fala-se muito de empreendedores, por isso é que eu passei essa dica, né, de gatilhos mentais virado para o marketing pessoal, o marketing comercial e muito mais. Então, são essas as minhas dicas, e como conclusão, né, para aqui culminar com a minha ideia, precisamos estar preparados para colocar em prática o que nós aprendemos. Se a gente não nos preparar e colocarmos em prática, será em vão aquilo que nós aqui abordamos. Por isso, procure sempre uma pessoa especialista capaz de te ajudar, e nós estamos aqui do outro lado para poder ajudar você a ter uma mente positiva. Ter uma mente positiva e resultados também brilhantes. Exatamente, né? Uma mente brilhante com mais conexão. Muito obrigada a todos. Olha, é um prazer contar sempre com as suas capacidades psicológicas para nos ajudar a compreender temas variados aqui no nosso programa. Muito obrigado. Já agora, pode mandar beijinhos e abraços, né? Em segundos. Bem, eu quero mandar abraço à minha irmã Cecília, à minha irmã Celita, olha só, uma junção Cecília-Celita. Eu quero mandar ao meu tio, o M-Love, que é o Emiliano, né? Apelidou-se de M-Love. Quero mandar abraços à minha mãe, Joana Balbina, ao pastor Fernando Catoquessa, da minha igreja, um amigo, ao pastor Batinessa, ao Tomás Cadona, ao líder Sangue, ao Germano. Tá, muita gente que me conhece. Olha, muita gente, toda a gente que conhece o psicólogo. Exatamente, muita gente que me conhece da região de Talatona Sul e da Missão Sul de Luanda e Cabinda. O nosso muito obrigado e um forte abraço a você que está nos ouvindo a estas horas. Muito obrigado, um forte abraço sim a si, nosso caro amigo que esteve bem ligado a 93.9 em FM, especialmente ao programa Mais Conexão. Já sabe que é sempre um prazer e claro, contamos sempre com sua presença aqui pontualmente às 13h30. Nós vamos terminar aqui a nossa conversação, aliás já terminamos, e nós estamos a sugerir para você o livro de Ellen White, que tem como título Vidas que Falam. Já sabe que neste livro você poderá encontrar descritos nas histórias de personagens bíblicas que Ellen White traz para os dias de hoje, que nos podem servir de inspiração e também de exemplo, de modo a resgatar valores que ao decorrer do tempo temos perdido. Compre, procure este livro, temos no formato digital, também no formato físico, e você será uma pessoa mentalmente nutrida com conhecimentos e claro, né, poderá trazer também para a vida atual, de modo a lidar de forma clara e lúcida com os problemas que nós temos enfrentado. Foi um prazer imenso e estamos mesmo na reta final do nosso encontro. Este programa só foi uma realidade porque trabalhou uma vasta equipa, onde na coordenação esteve a Ana Miguel, a supervisão é de Gonçalves Vieira, a técnica é de Adérito da Silva e o meu nome é Albertina Dalla. Claro, estive na condução deste programa hoje com o psicólogo Torres, que esteve aqui conosco a falar sobre gatilhos emocionais. Foi um prazer. Continue ligado a 93.9 em FM e até lá, seja um jovem de valor. Boa tarde. Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui
No programa Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão.